Pronto, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por terem vindo, por criarem a cultura, de forma direta ou indireta. Eu acho que é melhor fazer uma pequena apresentação, não aumentando a voz gente, mas eu sou licenciado em Filosofia, sou consultor filosófico, ativista filosófico e para uma pedagogia da felicidade, tenho uma obra publicada também para a felicidade, membro da APAEF, a Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético e Filosófico, onde dou formação certificada em Ideologia. Fui conferencista na 5ª edição do Seminário de Estudos sobre a Felicidade com o tema Ética Nicómaco, realizado na Universidade Católica Portuguesa a 29 de maio de 2019. Sou investigador, colaborador e integrado no projeto Perspectivas sobre a Felicidade, contributos para Portugal no World Happiness Report ONU. Tenho um canal de filosofia no YouTube e também tenho Instagram, onde publico vídeos e falo acerca disso. Ponho questões filosóficas, faço vídeos, partilho os vídeos que publiquei e assim. Eu vou ler também. Em 2016 publiquei um ensaio sobre individualismo. Não conseguem ouvir. Eu esqueci de fazer essa. Então, em 2016 publiquei o ensaio sobre individualismo. Em 2018, A Liberdade dos Escravos, com uma resenha que foi feita pelo Dr. Jorge Humberto Dias, publicada numa revista internacional de filosofia aplicada. Jorge Humberto Dias coordenou o projeto de investigação que eu falei há bocado, estudos perspectivas filosóficas sobre a sociedade, contributos para Portugal completo desse repórter, esse é o programa que está cá fora. Tem vantagem que Individuologia, que ele fez a prefácio com o Dr. Joaquim Paga Marujo, Poesia Individualista, Filosofia e Felicidade, Ontem Morri, Filosofia aplicada à consciência e felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias também. Filosofia da Ignorância, que já fiz aqui esse lançamento, Filosofia do Prazer de Viver, o último álbum que eu fiz aqui esse lançamento, um ensaio sobre a atitude filosófica, que é esta obra que eu estou a publicar agora. Entretanto, publiquei outras, que é Filosofia do Inconsciente, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, e publiquei também a todos os volumes. E tenho esta aqui também, que aqui não estou a ver outras editoras, que é esta aqui que tem na mão: Existencialismo, Budismo, Filosofia e Felicidade. A obra que eu vou apresentar hoje é um ensaio sobre a atitude filosófica, que é esta obra aqui. O que é ter uma atitude filosófica perante a vida? Eu abordo uma data de questões, nomeadamente eu sou ativista filosófico, uma grande parte do meu trabalho em geral, é despertar a atitude filosófica das pessoas, e esta obra eu falo acerca disso, a necessidade de todos nós termos uma atitude filosófica perante a vida. Eu falo sobre estas questões, do albertismo, ceticismo, para desmistificar às vezes um bocado preconceitos de pessoas que pensam que são céticas, mas se calhar são mais dogmáticas do que possam imaginar, pessoas que são muito dogmáticas e pensam que são céticas, e é uma desconstrução. Nunca o objetivo é ser julgador ou moralista. Eu selecionei algumas partes para ler nessa obra, mas são partes curtas, depois eu prefiro falar acerca dela, sobre a importância da filosofia, por exemplo. Essa aqui até poderei ler o capítulo todo. Talvez depois fale sobre uma questão que é mais religiosa, espiritual, filosófica e de teologia também, no final, mas primeiro eu vou ler o capítulo 2, sobre a importância da filosofia. As pessoas, vocês estão a ouvir bem? Então, as pessoas pensam que a filosofia não importa, para a vida das pessoas no sentido geral. São muito provavelmente as pessoas que pensam. São muito provavelmente as pessoas que mais precisam dela. Quando falo da importância da filosofia, falo essencialmente da importância da atitude filosófica, do questionamento, do pensamento crítico, da adequada interpretação, hermenêutica, a hermenêutica substitui-se sempre pela palavra interpretação, da análise da lógica das coisas, como descobertas de falácias. Falácia é uma espécie de argumento inválido, digamos assim. Da ética felicitária, etc. Não falo propriamente do estudo intensivo dos clássicos. Portanto, neste enquadramento há pessoas relativamente incultas, entre aspas, no que toca ao conhecimento dos grandes clássicos filosóficos, mas com muito mais atitude filosófica de questionamento e de colocação de tudo em causa, filosofia da vida, que muitos professores universitários de filosofia, até com cátedra, que pouco mais fazem do que vomitar pelos livros que leram até então, não aproveitando os conhecimentos adquiridos para questionar a própria contemporaneidade, colocando em causa com sublimidade, inovação e criatividade. O que é que quer dizer com isto? Eu já conheci ao longo da vida pessoas que, aos olhos de muita gente, são consideradas mais ignorantes, mais simples, mas que têm muito mais atitude filosófica de questionamento, de colocar em causa uma dose de rebeldia, de questionar tudo e mais alguma coisa,
do que professores universitários, por exemplo, que eu tive, que tinham muito conhecimento filosófico, tinham muitos conhecimentos históricos ou filosóficos, mas em termos de atitude filosófica perante a vida, que é preciso de uma dose de rebeldia, de coragem, de humildade, para admitir a própria ignorância, tem muito menos do que pessoas que têm poucos conhecimentos e conhecimentos históricos de filosofia. Portanto, nós não precisamos de, apesar de ser importante o conhecimento, nós não, por isso é que eu publico livros, que acho que é importante o conhecimento, nós não precisamos tanto de conhecimentos filosóficos para ter uma atitude filosófica perante a vida. É mais vale assim. Por exemplo, epá, impecável. Agora tenho que falar mais baixo. Portanto, eu conheci pessoas, até eu comecei a escrever letras hip hop. Na altura eu não tinha, apesar de eu sempre gostar de ler, eu não tinha assim conhecimentos filosóficos, académicos e históricos de filosofia. No entanto, havia uma dose de rebeldia, e há uma dose de rebeldia, de questionamento, de colocar em causa, de desconstrução de cantores hip hop, de artistas, de poetas, muitas vezes sem terem conhecimento enciclopédico, histórico ou académico de filosofia. Portanto, nós não precisamos necessariamente de ter grande estudo académico filosófico para ter uma atitude filosófica perante a vida. Apesar de ser importante adquirir conhecimentos filosóficos. Portanto, é importante combinar essas duas coisas. Se pudermos estudar filosofia, estudar todo tipo de filosofia, eu valorizo muito a filosofia oriental, indiana, o budismo, o taoísmo, o yoga. A universidade só para ensinar yoga, por exemplo. Nós podemos estudar essas coisas vendo vídeos, lendo livros, que há muitas formas de adquirir conhecimento. A pessoa, quando vê um livro meu em que eu falo, um vídeo meu em que eu falo acerca de questões filosóficas, a pessoa não precisa estar a ler naquele momento, a pessoa está-me a ouvir. Há muitas formas de adquirir conhecimento. A leitura é uma delas, ver vídeos, ver palestras, filósofos, filósofas, todo esse tipo de coisas, isso é muito importante. Portanto, não precisamos de conhecimento enciclopédico de filosofia para ter uma atitude filosófica perante a vida. Isto aqui é um ponto essencial. Eu já conheci pessoas, entre aspas, ignorantes ou incultas pela sociedade, só porque não têm canudo, mas que têm muito mais atitude filosófica perante a vida do que professores universitários de filosofia que passaram vida e passam a vida a estudar isso. Portanto, é importante ter por isso é que é ter uma atitude filosófica perante a vida. Está aqui no livro. Isto aqui é um bocado estranho, está assim a segurar. É um bocado estranho. Então, atitude filosófica. Este capítulo, eu acabei de falar sobre ele, eu não vou precisar de ler. O capítulo chama-se, o capítulo 3, a atitude filosófica. Consiste então o ativismo filosófico, que é aquilo que eu faço em grande parte do meu dia-a-dia, do meu trabalho, quando estou com pessoas, e às vezes em vez de ter conversas fúteis, que também têm a sua importância, faço tudo parte da vida. Desde que uma pessoa não fique só na futilidade, eu faço um ativismo, eu tento colocar uma semente inconsciente. É natural, porque é assim que eu sou, eu naturalmente ponho as pessoas a pensar. O meu ativismo filosófico materializa-se em colocar sementes, questionar, colocar em causa o porquê disto e porquê daquilo, porquê isto e não aquilo, como é que nós temos a relação com a lógica, que às vezes dizemos que alguma coisa tem lógica, não tem lógica, tem sentido, não tem sentido, é absurdo. E eu, desde criança que eu vejo, desde novinho, pronto, adolescente, pré-adolescente, que eu reparo que há pessoas que consideram que não tem lógica uma coisa e não sabem nada acerca dela, ou consideram que tem lógica uma coisa e não sabem nada acerca dela. Portanto, adquirir conhecimento é importante e a admissão da ignorância é o princípio de sabedoria. A obra Filosofia da Ignorância gira à volta disto. Isto é impecável. Vai melhorando. Isto é um upgrade. Um upgrade do hardware. Upgrade do hardware. Nunca mais queres apresentar lá dentro, Filipe. Apresentar aqui? Os livros lá dentro é sempre aqui, claro. Tem vantagens e desvantagens. Aqui é mais pequeno, inspira mais, que eu gosto de escrever um ar livre. Muito obrigado. Agora não preciso estar a segurar na coisa. Mais. Ei, tem calma, obrigado. Guarda aí. Então vamos lá, estava a falar sobre ativismo filosófico. O ativismo filosófico é o ativismo que muita gente tem, é o ativismo que uma pessoa, até nas redes sociais, colocar a semente, despertar a atitude filosófica, despertar a necessidade de nós colocarmos em causa, questionarmos porquê fazemos certas escolhas na vida, porquê não fazer outras. Todo esse tipo de coisa é importante. Importantíssimo, porque a felicidade importa, é preciso ter noção disso. Andar é uma coisa que eu desde pequeno eu penso,
andar na vida só a carregar um corpo cansado, doente e infeliz não tem jeito nenhum, sinceramente. Então vamos lá. Ativismo filosófico é um dos temas. Filosofia de fora para dentro e dentro para fora. Isso é uma reflexão que eu achei muito interessante e tem a ver com o tema que eu falei há bocado de não precisamos ter muitos conhecimentos filosóficos de filosofia, académicos, históricos e enciclopédicos de filosofia para termos uma atitude filosófica perante a vida. Então, no capítulo 5 eu falo filosofia de fora para dentro e filosofia de dentro para fora. Isto vai ao encontro, tem sempre entre aspas, fora para dentro e dentro para fora. Eu costumo usar com isso. O fora para dentro o que é? A filosofia de fora para dentro. Sempre que eu vou ler um livro de filosofia, sempre que eu ouço alguém a falar sobre filosofia, a pessoa pode não ser filósofo, pode estar a pôr as pessoas a pensar. Isso é uma atitude filosófica. É importantíssimo. Contribuir para a libertação intelectual de outras pessoas, da consciência. Isso, quando nós estamos a fazer o nosso ativismo filosófico, quando nós estamos a ler um livro, a procurar conhecimento, nós estamos a receber de fora para dentro os conhecimentos. Esse conhecimento, isso é importante, porque nós aprendemos muito uns com os outros, aprendemos com grandes mestres, com masculino e feminino, seja o que for, aprendemos com grandes pessoas, com grandes escritores, grandes filósofos, e quando nós estamos a ler um livro, a procurar conhecimento, nós estamos a fazer um movimento de fora para dentro. Ao ler alguma coisa que está fora de mim, isso vem para dentro de mim e eu posso usar no meu dia-a-dia. O que é a atitude filosófica? A atitude filosófica é uma atitude que acontece, tal como a autoestima e a liberdade intelectual, é uma atitude que acontece de dentro para fora. Quando eu decido questionar, quando eu decido colocar em causa, quando eu decido desconstruir, porque é isto, porque é aquilo, porque é desta maneira, porque é que sempre foi assim, porque é que eu tenho que continuar a ser assim, posso ser de outra maneira, isto é uma coisa que está a acontecer tal como a nossa liberdade intelectual, é uma coisa que acontece de dentro para fora e que precisa de acontecer de dentro para fora. Isto é ter atitude filosófica. Por isso é que eu falei há bocado que uma pessoa pode ser uma grande intelectual de filosofia, sempre a ler livros de filosofia, decora enciclopédias, todo esse tipo de coisa, sempre a adquirir conhecimento. É importante? É. Para dar aulas é importante para transmitir conhecimento? É. Mas isso é só adquirir filosofia de fora para dentro. E agora o que é que eu faço com estes conhecimentos? Eu tenho uma atitude filosófica perante a vida? Ou vivo quadrado, com conservadorismo intelectual profundo, não coloco nada em causa, não questiono nada, estou sempre a pensar da mesma maneira, sofro por causa da forma que eu penso, mas continuo a pensar da mesma maneira, porque eu não utilizo estes conhecimentos no sentido prático. Porque eles vieram só de fora para dentro. E eles não estão a acontecer dentro para fora. Estão a perceber? Essa que é a grande questão. A atitude, por isso é que eu disse, uma pessoa pode ter uma grande atitude filosófica, precisa ter uma grande atitude filosófica, que acontece entre aspas, isso é sempre entre aspas, de dentro para fora, sem ainda ter, olha os jovens a colocar tudo em causa, a questionar, a fazer manifestações. Isso é uma atitude filosófica, os jovens em geral são mais rebeldes. Convém manter essa jovialidade rebelde, não perder essa necessidade de se colocar em causa. Eles podem não ter muito conhecimento académico, enciclopédico de filosofia, no entanto estão a ter uma profunda atitude filosófica. Está a acontecer dentro para fora. O que é que sucede com o ativismo filosófico? Eu, de fora para dentro, eu estou a falar com uma pessoa, estou a tentar despertar a semente da curiosidade, da liberdade, da independência intelectual. De fora para dentro, tento despertar isso dentro da pessoa, porque eu estou fora dela, entre aspas, digamos assim, e ela de dentro para fora pode surgir essa vontade, porque é que eu estou a fazer isto, porque é que eu estou a fazer aquilo, porque é que eu não faço coisas diferentes, porque é que as coisas são desta maneira e não de outra, posso mudar alguma coisa? Isso é ter uma atitude filosófica de dentro para fora, mas isto está nas mãos de cada um. Eu posso fazer o meu ativismo filosófico de fora para dentro, de mim para outra pessoa, ou eu ou outra pessoa qualquer que faça ativismo filosófico, mas está nas mãos de cada pessoa a utilizar estes conhecimentos, tal como os enciclopédicos de filosofia, ter a atitude filosófica perante a vida. Vou passar para outro capítulo. Vocês estão a ouvir bem agora? Mais ou menos. Agora está a subir no quarteirão. Agora, Fala mais bem. Então, filosofia de fora para dentro, filosofia de dentro para fora. O ato de filosofar é o capítulo 6. A arrogância filosófica. Esta é que é a questão. Esta é uma questão muito importante que é interessante até nos contos taoístas. Os contos orientais são muito interessantes, porque enquanto na filosofia ocidental, cada caso é um caso, mas na filosofia ocidental nós temos grandes livros de filosofia, de critérios e assim, uma grande exigência intelectual. Na filosofia oriental nós às vezes temos uma obra como o Tao Te Ching Lao Tzu, que é um pequeno livro de poemas, e que a profundidade que lá está é mais forte que
muitas obras académicas de filosofia ocidental. Nós temos pequenas, grandes obras de filosofia oriental que são muito profundas e que vale mesmo a pena ler, e que não são muito extensas. O que é que acontece? Então vou contar uma pequena história que eu acho muito importante, que tem a ver com a nossa arrogância intelectual, a nossa arrogância filosófica, e como nós, ao não admitirmos a nossa ignorância, ao admitirmos que não sabemos muito acerca de determinados assuntos, nós podemos negligenciar, negar-nos a possibilidade de aprender coisas novas. Isto para desconstruir o ego daquela pessoa que quando está muito, sabe muita coisa, fez muitos cursos, tem muito pedigree académico, começa a inchar e às vezes não dá espaço para nada de novo entrar. Então uma vez um grande filósofo ocidental foi ter com o mestre Zen no Oriente, no Japão, creio que no Japão. E foi ter com ele e apresentou-se, mestre, então o mestre perguntou, é mais ou menos assim, o mestre perguntou, então como é que você se chama? Quem é você? Quem é você? Atenção. Quem é você? Que é muito diferente. E ele, mestre, eu sou professor universitário de Harvard, tenho curso, não sei o quê, não sei o quê. Enquanto ele estava a falar tudo isso, o mestre estava a despejar o chá na xícara de chá do grande académico de filosofia. Enquanto ele estava a dizer, sou professor disto, dou aulas, tenho a cátedra, enquanto ele estava a dizer tudo isso, estava a transbordar o chá. E ele vira-se, mestre, então o mestre está a transbordar a água, o chá está a transbordar na xícara. E ele, tal como a sua consciência, eu não posso ensinar o Zen Budismo enquanto você estiver cheio. E isso foi para colocar a pessoa no seu lugar, foi para mostrar à pessoa que às vezes todo esse conhecimento, esse pedigree que faz a pessoa achar que sabe muito, às vezes pode condicionar a pessoa na relação com outro tipo de conhecimentos. Então é isso que eu gosto bastante na filosofia oriental. Ela desconstrói o ego humano, desconstrói a atitude às vezes arrogante, prepotente, que a pessoa quanto mais cursos faz, licenciatura, mestrado, doutoramento, todo esse tipo de coisas, a pessoa vai inchando. E por isso é que há mensagens da filosofia taoísta, por exemplo, que diz que as pessoas têm dificuldade em compreender. No tal de King Lao, até acho que é lá, quanto mais conhecimento a pessoa adquire, mais decresce, no sentido de quanto mais cresce, quanto mais uma pessoa segue o tal, mais decresce. E isto dá a sensação que às vezes muito conhecimento enciclopédico académico a relação que se tem com ele pode condicionar a nossa liberdade intelectual, pode condicionar a nossa relação, por causa do conservadorismo intelectual inconsciente, com outro tipo de conhecimentos, com outro tipo de filosofias, porque uma das grandes questões, por isso é que quando se fala na meditação é esvaziar a mente, a filosofia oriental é muito esvaziar a mente, porque o princípio é, nós desde que nascemos recebemos lixo sociocultural que nos condiciona à infelicidade, e o que a filosofia Zen faz é retirar todo esse lixo que está dentro do poço, que uma pessoa desde que nasce é colocado para lá, retirar esse lixo para lá no baixo do poço uma pessoa saber quem é. Então perceberam que o filósofo para ensinar, aquele filósofo Zen budista, para ensinar o Zen budismo, ele teve de mostrar que tudo aquilo que ele estava a falar, aquele grande professor de filosofia, atenção, tudo aquilo que ele estava a falar é lixo que foi colocado para dentro do poço. Mas quem é que ele é? Porque ele perguntou quem é, ele não perguntou que curso é que ele tinha, estão a perceber? Quem é que tu és mesmo, para além desses cursos todos estás a falar, que vieste para aqui vomitar os cursos? Eu não vieste para aqui falar de quem tu és. Se eu te vou ensinar e vou-te ajudar a descobrir quem tu és, tens de tirar todo esse lixo. Imaginem que ele estava a achar que todos os cursos que tinha ele fazia o superior, mas o mestre tratou como se isso fosse de lixo. Lixo entre aspas, lixo sociocultural. Tirar tudo isso que uma pessoa recebeu desde que aprendeu e vamos lá ao fundo do poço ver quem é que nós somos verdadeiramente. E é isso, estas mensagens subtis da filosofia oriental que eu adoro profundamente. Outro capítulo é humildade filosófica. Já falei aqui, a importância da relação com a alteridade. Depois há outra questão. A relação com a alteridade. A alteridade, quando eu disser alteridade, não é autoridade, é alteridade, altera. O diferente, o diverso, o outro. Esta que é a questão. Quando nós começamos a estudar, pode acontecer um processo, começamos a ficar, aquela questão que eu falei, começamos a ficar arrogantes, sabemos tudo, começa a crescer o ego, por isso é que o mestre Zen budista falou aquilo que falou, que é para ajudar a pessoa a tirar o lixo que está, para chegar lá ao fundo do poço, porque depende daquilo que uma pessoa estuda também. E às vezes a pessoa começa, desde que nasce, arquétipos socioculturais, a pessoa começa a crescer dentro de um contexto, a pessoa entra dentro de uma religião, pensa que as outras são inferiores, mesmo de forma inconsciente,
A pessoa é ateísta, pensa que quem é religioso é inferior, é dogmático, ou o contrário, a pessoa é religiosa, pensa que o ateísta é dogmático. Depois eu vou falar um bocadinho acerca disso. E às vezes temos uma dificuldade profunda, até de uma pessoa de ideologia de esquerda ter dificuldade em relacionar com pessoas de ideologia mais direita, pessoa de uma perspectiva ideológica mais à direita ter dificuldade em relacionar-se com uma pessoa de perspectiva ideológica mais à esquerda. As pessoas não se ouvem, se estão num debate, ou num debate às vezes nem é para votos, chorar disso, para compreender, para estudar, para aprender com coisas diferentes. As pessoas só estão caladas à espera da próxima vez para falarem. Às vezes as pessoas não estão a ouvir outra pessoa, as pessoas não estão a aproveitar a oportunidade de estar em contacto com alguém que pensa diferente e aprender alguma coisa, descobrir alguma coisa, colocar-se em causa, questionar. De facto, se calhar tens razão naquilo que estás a dizer, eu vou colocar em causa a minha forma de pensar, ou de um lado ou do outro. O que acontece? Quando uma pessoa se coloca numa posição de superioridade, a pessoa olha de cima para baixo para outra pessoa. Inconscientemente já partimos do princípio que a outra pessoa não tem nada para nos dizer de novo. Portanto, quando a outra pessoa está a falar de forma inconsciente, se não nos apercebemos, nós estamos à espera que a pessoa se cale para nós falarmos. Nós não estamos a ver uma oportunidade de aprender alguma coisa nova. E isso é que faz a nossa arrogância intelectual. E isso é que faz muitos professores, por isso é que eu falei isto aqui também, académicos de filosofia, o que é que o aluno tem para me dizer? Vocês não têm o que é que o aluno tem para me dizer? O que é que o aluno pensa que é? Há muitos professores que são assim. A universidade, como professores estudaram em Oxford e Harvard, na Universidade de Coimbra tinha pessoas assim que tinham estudado assim, é uma relação de cima para baixo. Não queriam ser, o aluno pode ser um gênio da sua área, não interessa, porque eu estou aqui, tu estás aqui. E é assim que muita gente se relaciona, mesmo que não tenhas, tu não tenhas nada. Há uma relação de superioridade com outras pessoas e isso condiciona o nosso desenvolvimento interior, consciencial, porque nós aprendemos essencialmente com as outras pessoas, com a alteridade, coisas novas, diferentes, insólitas, visitadas. Nós aprendemos dentro da zona de desconforto intelectual, essencialmente. Já falei sobre o capítulo 9. Isto aqui já é expressões mais complicadas. O relativismo e a imparcialidade positiva. Isto tem a ver com o que eu estava a falar há bocado. Vamos imaginar que eu vou começar agora a estudar filosofia social e política. O que é que o pessoal de direita pensa? O que é que o pessoal de esquerda pensa? Vamos imaginar que este é o meu ponto de partida. As pessoas em geral pensam que lá sabem muito acerca das coisas e estudam um pouco. Vamos colocar em pé de igualdade. Esta é que é a questão da imparcialidade, o relativismo. Eu vou pôr em relativo pé de igualdade e agora vou estudar uma espécie de imparcialidade. Eu vou procurar a melhor forma de ver as coisas, vou estar com calma, não vou começar logo. Porque o que é que acontece quando uma pessoa cresce no seio direita e é direita? Tudo que é da esquerda é errado. Tudo que é da esquerda é isto ou aquilo, dá uma data de voto. O que é que acontece? Uma pessoa pode nascer no seio de esquerda e é mais esquerda e assim. Tudo que é direita é errado. As pessoas já nem ouvem o que outras pessoas pensam, o que outras pessoas dizem. Eu estou a usar este contexto, mas eu poderia usar outro. Mas este contexto não é político, as pessoas vão votar, pensam nessas coisas, ouvem debates, ouvem todo esse tipo de coisas. E é importante nós ouvirmos os outros, ouvirmos a diferença e aprendemos com ela. Por isso é que eu falo que é importante nós adotarmos um relativismo. Se for relativismo absoluto, colocamos tudo em pé de igualdade e dar um abraço é a mesma coisa que dar um pontapé nas costas. E não é isso que eu quero. Porque quando está tudo em pé de igualdade é a mesma coisa. Mas não é isso que eu quero. É um relativo, é uma forma específica de relativismo. Eu vou colocar diferentes teorias, ideias, ideologias em relativa pé de igualdade. E depois eu vou estudar numa perspectiva, ou tentar uma imparcialidade. Isto é ter liberdade intelectual, isto é ter abertura consciencial. E eu vou tentar disponível para me colocar em causa, para questionar, será que eu estou correto, será que aquilo que eu aprendi com meus pais está certo, questões ideológicas, políticas, aí eu tenho que estar disponível para colocar em causa. Por isso é que eu falo na importância de um relativo relativismo intelectual, nossa relação com tudo, e uma tentativa de imparcialidade positiva. É uma atitude positiva, vou procurar o lado positivo das diferentes formas de pensar. E uma perspectiva, uma forma positiva de tentar ser imparcial. Relativismo, isto é do capítulo 10. O problema intelectual da competição, é mais uma vez, isto é para vocês verem como a autoestima tem um poder importante. Pode influenciar muitas pessoas. A falta de autoestima. Vamos imaginar que está aqui um debate. Estão aqui duas pessoas. Estão a falar sobre assuntos, às vezes estão numa perspectiva contrária, um está de um lado, outro está a falar de uma coisa, outro está de outra. O que pode acontecer, isto é por causa do ego, da fragilidade emocional, das pessoas não terem autoestima, das pessoas se sentirem ansiedade, se sentirem valorizadas pelas outras pessoas, as pessoas podem ver nesse debate a prioridade é competir, é ganhar. A prioridade às vezes não é aprender alguma coisa nova, ouvir outra pessoa, ver a possibilidade de se envolver, a consciência, assim. Quando uma pessoa é muito competitiva em termos intelectuais, a pessoa pode sair mesmo a perder.
A pessoa já nem vê outra pessoa como uma possibilidade de aprender alguma coisa nova. A pessoa parte de um princípio de superioridade. A pessoa quer sair bem vista, a pessoa quer isto, quer aquilo, quer ganhar, quer vencer. Não vê a possibilidade de crescimento interior, desenvolvimento consciencial. Por isso é que virtudes como, isso pode ser visto como uma virtude moral, a autoestima, uma questão emocional pode condicionar a nossa liberdade intelectual. Por isso é que é importante nós procurarmos trabalhar as várias áreas do ser. A dimensão emocional, a dimensão intelectual, a dimensão consciencial, a dimensão espiritual, seja o que for. O problema da competição intelectual, capítulo 11. É melhor estar a falar do que estar a ler, porque perde a fluidez. A falta do... Não, só li pequenas partes. A falta de autoestima e o condicionamento. Olha, fui ao encontro daquilo que eu estava a falar. A nossa falta de autoestima é o primeiro flagelo social que as pessoas não imaginam. Há pessoas que se endividam, por exemplo, para comprar carros que não têm dinheiro para sustentar porque precisam de se sentir valorizados socialmente. E eles sabem que estão a endividar. Se forem homens, pode ser questões sexuais para conquistar o sexo oposto, chamar a atenção e essas coisas. Estas questões interiores, por trabalhar, a questão da falta de autoestima, a questão da carência afetiva e sexual, a necessidade, aquela competição para chamar a atenção, porque a questão do sexo oposto, do sexo desejado, estas coisas que parecem ter nada a ver com a liberdade intelectual, pode afetar bastante a liberdade intelectual. Portanto, às vezes parece não ter nada, a pessoa precisa de autoajuda, o intelectual diz, precisa de autoajuda, é autoestima, porque é que isso interessa? Interessa sim que a pessoa, por causa da falta de autoestima, pode ter medo de pensar diferente, pode ter medo de dizer alguma coisa diferente, pode ter medo de sair da caixa, pode ter medo de dizer algo diferente que a sua cúpula de pensamentos intelectuais que quer se sentir valorizado possam pensar, e como tem medo de se expor, medo de pensar diferente, medo de ser rejeitado, com medo da rejeição, um dos maiores que existe no mundo, depois do medo da dor e da morte. Às vezes o medo da rejeição é maior que o medo da morte, para vocês perceberem. Portanto, o medo da dor, o medo da rejeição, o medo da morte, tudo tem a ver, o medo da rejeição tem muito a ver com a falta de autoestima, e isso pode condicionar profundamente a liberdade intelectual. Eu posso ter medo de pensar diferente, porque posso ter medo de agir de forma diferente, com medo de ser rejeitado pelas outras pessoas. Portanto, esta questão emocional, que parece que é secundária, ela afeta profundamente a dimensão intelectual. Portanto, quem pensa que só precisamos de educação intelectual, entre aspas, nos sistemas de ensino, está muito enganado. Precisamos de educação emocional, que as pessoas estão doentes e não sabem disso. Começa a saber cada vez mais. O capítulo 13, a boa-fé no diálogo com a diferença. A expressão boa-fé foi uma expressão muito interessante que eu ouvi de uma professora de lógica na universidade. O Rui conheceu, mesmo o Rui. Para vocês verem o que é que pode acontecer, porque para um filósofo da lógica, dizer, deve ser, para um filósofo da lógica, dizer que alguém cometeu uma falácia pode ser uma coisa, um insulto quase. Por isso é que ele disse, precisamos de boa fé no diálogo nacional, precisamos de boa fé, boas intenções, quando estamos a interpretar alguma coisa diferente, quando estamos a interpretar o texto de outra pessoa. Facilmente consideramos que não tem lógica, uma lógica que nós poderemos não estar a compreender. Por isso é que nós precisamos de boa fé no diálogo com a diferença, uma tentativa consciente e inconsciente de compreender exatamente aquilo que as outras pessoas estão a dizer, tal como gostaríamos de ser compreendidos. É aquele princípio crístico. Não faças aos outros o que não gostarias que fizessem a ti. É uma questão ética. Agora vou falar um bocadinho. Eu vou acabar. Isto ainda demora. Eu vou acabar porque eu também quero deixar para perguntas, caso as pessoas tenham perguntas para fazer, me perguntem mais. O meu irmão. Estou a brincar. Então vamos lá. Depois ele começa estás a condicionar o meu questionamento? Não, é deixar as outras pessoas dizerem. Eu vou falar agora um bocadinho. Esta é uma questão muito, muito interessante que eu apanho desde muito cedo. A questão do dogmatismo e do ceticismo. Vamos falar um bocadinho acerca disso. Até vou pousar o livro, só para. Vou um bocadinho mais de água. Simplificando, o dogmatismo e o ceticismo são atitudes perante a verdade. O dogmatismo, em última instância, consiste na crença, por exemplo, na verdade absoluta, ou em verdade, a possibilidade de fazer juízo de verdade. Em geral está associada a dogmas religiosos, por exemplo, a perspectiva que se tem de Deus, a perspectivas religiosas. Em última instância é na crença numa verdade absoluta. A pessoa sente que já chegou a uma verdade absoluta. Em última instância do dogmatismo. O ceticismo pressupõe a atitude perante a verdade, mais uma vez, na nossa relação com a verdade, se é possível chegar a juízo de verdade, em última instância chegar à última consequência
pode ser incongruente, porque se eu não admitir a possibilidade de fazer juízo de verdade, eu, ao dizer em verdade o meu nome é Filipe Calhau, eu estou a fazer um juízo de verdade. Portanto, em última instância, ou em última consequência, o ceticismo pode ser incongruente. Portanto, porque é que eu falei no equilíbrio? É importante caminhar pelo meio. Nem acreditar na impossibilidade de fazer juízo de verdade, nem estar sempre a colocar tudo em causa, sempre a questionar, sempre a duvidar, e fica só assim, pronto, eu duvido tudo, não penso que não acredito em nada, é tudo falso, até o facto de me chamar Filipe Calhau, estão a perceber? Uma pessoa tem sempre de caminhar pelo meio. E o que é que acontece? Isto é uma reflexão filosófica muito interessante. O livro começa com essa reflexão filosófica sobre Deus, vocês veem. Porque em filosofia não se pode discriminar tempo. Reflexão filosófica sobre Deus, eu falo acerca disto. Por exemplo, é muito associado o dogmatismo a pessoas religiosas. Acreditam na verdade absoluta, chegaram ali, nos 6 pilas, encontraram a verdade absoluta, não colocam em causa, não questionam, não fazem nada disso. Só que pessoas céticas, consideram céticos, que julgam que isso é um dogmatismo e que não saem dali, se eles forem um ateu, se a pessoa for um ateísta, um ateu, seja o que for, que já acredita na verdade absoluta que Deus não existe, ele próprio está a ser dogmático, não sei se vão perceber. Tanto de um lado, eu acreditar que Deus é assim, não coloco em causa, Deus é desta maneira, eu aprendi desta maneira, não vou colocar em causa, não vou questionar, não dou o benefício da dúvida dele poder ou não existir ou ser diferente. Às vezes não é questão de existir ou não existir, às vezes é questão dele ser diferente daquilo que eu penso. Se eu tiver uma certeza absoluta, uma convicção, não saio dali, dogmático absoluto. Se eu for do outro lado um ateu que Deus não existe, Deus não pode existir, não admite a possibilidade, tudo o que seja a ver com Deus ou a espiritualidade é errado, essa pessoa também está a ser dogmática, estão a perceber? Às vezes eu posso dizer, eu sou cético, não acredito nada disso, para mim não é tudo fantochada. A pessoa não está a ser cética, está a ser cética em alguns pontos, mas não está a ser cética noutro. A pessoa já tem certeza absoluta de uma inexistência. Portanto, a pessoa está a ser dogmática, porque já acredita numa verdade absoluta, mesmo que seja pela negativa. Eu acredito na verdade absoluta de que Deus não existe. Portanto, eu estou a ser dogmático. Qual é a grande questão em relação com a felicidade? Eu acredito num Pai Criador, Mãe Criador, o princípio Criador, seja o que for, o grande arquiteto, o arquiteto do universo. Eu acredito nisso tudo. Agora, como é que é? Como é que é essa figura? É essa a questão que nós temos de fazer. E a propósito da nossa felicidade, é aí que entra uma questão muito central. Uma obra muito interessante, que é a obra de Tao Te Ching Lao Tzu, começa a lembrar a nossa ignorância. Eu até posso ler aqui a primeira parte. Eu acho que esta reflexão é muito interessante, eu achei muito interessante mesmo. Não diz o poema dessa obra, mas é muito interessante. Creio eu. Para mim, lendo-se o começo da obra Tao Te Ching Lao Tzu, pode chegar à seguinte conclusão: nós somos tão ignorantes no sentido geral de nós mesmos e do universo como um todo, que qualquer concepção que possamos fazer de Deus estará certamente errada, muito incompleta ou muito aquém. O que é muito interessante, tanto no estudo do budismo como no budismo como no taoísmo clássicos, é que não há propriamente uma visão de Deus. No taoísmo e no budismo não acreditar em Deus, eles acreditam. Mas como é que é Deus? Nós somos tão ignorantes, que visão é que nós vamos criar Deus? E esta é a reflexão que eu quero fazer para as pessoas. Há pessoas que matam em nome de Deus, é preciso ter noção disso. Há pessoas que chacinam em nome de Deus, da visão que têm de Deus. Nós criamos Deus à nossa imagem. Eu posso ser uma pessoa profundamente vingadora, cheia de raiva, e para mim Deus é vingador. Eu criei essa concepção, eu quis acreditar numa concepção, às vezes já existe acerca de Deus, portanto, e essa visão de Deus, que poderá estar completamente errada, ela contribui para a minha felicidade. Então há dois grandes pontos, e quando eu falo de concepção de Deus, falo de concepção de Deus e da espiritualidade no sentido geral que possa estar envolvida com essa concepção. Portanto, há, por exemplo, o cristianismo e a visão de Deus cristã, porque há muitas visões cristãs de Deus, digamos assim. Ou a ausência de visão de Deus, mas pode pensar dessa maneira. Às vezes é melhor do que acreditar num Deus dessa figura de Deus que nos faz mal todos os dias, estão a perceber? Vamos imaginar que eu acredito num Deus que quer que eu viva sempre em penitência, sempre em sofrimento, que valorize que eu ando mal com a vida, todo esse tipo. Essa visão de Deus, além de poder estar errada, ou muito aquém, poderá contribuir para a minha infelicidade. Portanto, se eu, na minha limitação, que não sei nada acerca de mim, não sei nada acerca do universo, não sei nada acerca de nada quase, vou aprendendo coisas, sei o meu nome, que vale qual, se eu poderei estar muito errado na concepção que tenho de Deus, atenção, errado na concepção, não estou a falar dele existir ou não existir, estou a falar na ideia que eu criei dele. Se eu criar uma concepção e ela estiver errada, e essa concepção ainda contribuir para a minha infelicidade, eu terei duas coisas mal, que é o quê? A concepção que eu criei de Deus
e o facto de não ser feliz por causa dessa concepção de Deus, ou parcialmente por causa dessa concepção. Por isso é que eu digo, se for para criar uma concepção, uma perspectiva de Deus que poderá estar errada, mais vale que essa perspectiva contribua para a minha felicidade. Uma perspectiva positiva, construtiva, produtiva, seja o que for, uma visão de Deus de uma espiritualidade envolvente que contribua para a minha felicidade. Porquê? Porque eu posso estar errado na visão de Deus, ou na ausência dela, e poderei ter uma visão que, além de estar errada, poderá contribuir para a minha infelicidade. Estão a perceber? Por isso é que eu digo, não é questão de às vezes Deus existir ou não existir, é qual é a minha limitação e a criação, a projeção que eu fiz em relação a Deus, a questão de Deus, a espiritualidade, no sentido geral, e se essa visão poderá estar errada, e se essa visão que poderá estar errada, poderá, porque eu sou limitado, a minha forma de pensar, contribui para a minha felicidade ou não. E esta é uma questão profunda, porque quando eu falo de Deus, falo da espiritualidade que envolve essa concepção que uma pessoa possa ter. Portanto, nós nunca devemos esquecer a nossa ignorância quando nós pensamos, acerca seja qual for a questão, e quando vamos criar uma visão de Deus, nós temos que ter a noção, não estamos a ver Deus tal como é. Nós estamos a criar uma visão de Deus. Deus é o que é. Eu posso não estar a ver tal como Ele é, e estimo, à minha maneira ou não. Se eu vou criar uma concepção de Deus que poderá estar errada, muito incompleta, há vários mestres que vão perguntar acerca da questão de Deus, que é uma questão profunda que as pessoas pensam na vida após a morte, o que é que acontece comigo quando eu falecer, será que eu tenho sentido a vida, será que existe justiça divina, justiça... Eu tive um professor da direita a falar, fui uma vez dar uma aula, falou sobre a justiça divina, não estava a contar com aquilo. Professor de direito que ele já apareceu no prós e contra, em videoconferência. E ele foi lá, eu lembro dele que ele estava parecia o meu tio, sempre com moedas nos bolsos. Então ele estava a falar e estava sempre a mexer nas moedas e as moedas, e uma pessoa bem disposta. E ele assim, uma coisa é a justiça dos homens, outra coisa é a justiça absoluta de Deus. Eu achei interessante falar acerca disso. Mas seja como for, qual é a criação que nós possamos criar de Deus, primeiro, pode estar errado. Ou pode estar muito incompleto. Não é? Pode estar errado ou muito incompleto, de uma maneira ou de outra. Pode ser muito diferente. O universo é tão grande, uma pessoa vai acertar a primeira na visão que possa ter. Segundo, ela contribui para a nossa felicidade. É que nós, para estarmos a errar na visão que criámos de Deus e ainda por cima estarmos infelizes por causa disso, às vezes mais vale ser ateu. É essa a questão que eu quero chegar. Mais vale criar uma perspectiva que possa estar errada, mais vale criar uma perspectiva felicitária, porque todas elas poderão estar erradas ou poderão estar incompletas. É nesse sentido, incompleto. Não é para uma pessoa agora, quando Kant, o grande filósofo, porque era cristão, por acaso, quando ele falou, ele escreveu acerca da impossibilidade, nós não podemos conhecer um número, que é a realidade em si, nós só podemos conhecer a realidade tal como ela nos aparece, por isso é que ele teorizou acerca do fenómeno. Uma coisa é a realidade em si, tem paciência, outra coisa é a realidade tal como ela aparece, que é a questão do fenómeno. Houve pessoas a suicidarem-se por causa disso. Porquê? Porque havia pessoas que acreditavam, é o realismo ingênuo, pessoas que acreditavam que poderiam chegar à verdade, sim, só, imediatamente. Como se não houvesse uma limitação humana, como se a pessoa vê o sol a pôr-se, a ideia do sol a pôr-se é uma ideia que vem do geocentrismo. O sol não se põe propriamente, é um fenómeno, é alguma coisa que me aparece na vista, mas o que acontece realmente a ciência explica de forma diferente. Nós trazemos essa ideia do sol levantar e o sol pôr-se já desde a Idade Média. Portanto, esta é uma questão muito interessante. Há a realidade em si, poderá ser, por exemplo, como eu falei há bocado da reflexão sobre Deus, poderá ser a realidade de Deus, e há um fenómeno, que ele pode não ser aquilo que eu penso. Eu tenho limitações, eu não sei nada, eu vivo pouco tempo. Toda a gente, estão a perceber? Dentro do enquadramento do universo, estamos aqui neste planeta Terra, encarnados, ou seja o que for, pouco tempo. Nós não podemos saber muita coisa, por isso é que é importante desenvolver a autoconsciência, e é este o foco da filosofia budista, da filosofia taoísta e da filosofia do yoga, do tantra yoga. O foco não é a definição de Deus académica, o foco é o autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, da autoconsciência, do conhecimento da ciência, da física, da espiritualidade, no sentido geral, uma atitude filosófica perante a vida, uma pessoa poder ou não aproximar-se da visão que possa existir de Deus, mas o mais importante é eu, pelo menos aqui neste mundo, estar feliz. Tentando resolver a questão pelo menos da minha auto-ignorância. E eu acho que posso ficar por aqui, vou abrir para perguntas. Se alguém quiser colocar alguma questão.
estou ao dispor para tentar esclarecer dentro das minhas capacidades e limitações. Estás à vontade. Eu vou esperar. Não, posso fazer uma questão qualquer. O que é que está a ocorrer? Que seja melhor que o silêncio. Estou a brincar. Tu pegaste num assunto ainda hoje. Nesta semana tive uma conversa com um colega meu que é ateu, considera-se ateu e eu considero-me tão ateu como ele. No sentido em que ele, tal como tu falaste, não há uma verdade absoluta sobre as coisas. Não acredito nas religiões, na teoria das religiões, eu também não. A religião para mim não é para mim. A religião é um fundo maneio de usar a ignorância do povo, ponto final. É uma espiritualidade sem religião, é isso? Não vou entrar por aí. Agora a questão é, ele diz que é ateu e usa o ateísmo de alguma forma negativa. De forma negativa. Ou seja, ele... eu estou a dizer isso porque tu agora pegaste. Temos as pessoas que usam a religião e usam Deus e pensam negativo sobre ele, mais vale ser ateu. Eu tenho um outro ponto que ele é ateu, não acredita em Deus, nem no Criador, nem nada que se pareça, muito pés na terra, muito, como ele diz, científico, que eu não considero isso uma coisa científica, mas ele diz que é mais científico, é mais físico, eu não sei. Sim, mais materialista. Isto, filosoficamente chama-se materialismo, não é no sentido de julgamento. Mas no sentido em que, lutar pela vida quase que é... Nós somos uns Zé Ninguéms aqui, que mais valia uma pessoa nem ter que se preocupar.